Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente está com uma convidada especial aqui no nosso podcast do Pet Verso, a professora Leoné, aqui da UFGD. Eu também estou aqui com o Carlos. Olá, gente, boa tarde. E a gente vai começar uma conversa bem descontraída, vai ser bem uma roda de conversa mais do que uma entrevista. E a gente vai começar com o Carlos apresentando a professora para a gente. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Leoné Astrid Barzotto. Ela possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual de Maringá, no ano 2002, mestrado em Letras, Diálogos Culturais pela Universidade Estadual de Londrina, em 2005, doutorado em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, em 2008. Assim como doutorado sanduíche pela CAPES, pela Indiana University at Bloomington, Estados Unidos, em 2007. Atualmente é professora associada nível 4 como dedicação exclusiva na Universidade Federal da Grande Dourados, professora permanente no grupo de pós-graduação em letras, no mestrado da UFGD, área de concentração, literaturas e práticas culturais. Vice-coordenadora do mestrado em 2010 a 2012 no PPG Letras, coordenadora do mestrado em letras da UFGD de agosto de 2012 a agosto de 2014, é parecerista na revista Acta Scientiarum Language and Culture, a UEM, parecerista na revista Estação Literária, UEL, parecerista da revista Ardia e parecerista da revista Raido, do mestrado em letras da UFGD e de outras. Membro do conselho editorial da revista Acta Scientiarum Language and Culture, da UEM, editora da revista Raido UFGD 2014 a 2017, na área de literatura e práticas culturais, tem experiência na área de letras, atuando principalmente nos seguintes temas: literaturas de expressão inglesa, língua inglesa, literatura inglesa pós-colonial, pós-colonialismo, língua inglesa instrumental, interfaces entre língua, cultura e literatura, identidade cultural, processos migratórios, transnacionalismo e mobilidades culturais, saberes decoloniais, latino-americanos, pensamentos liminar, América Latina e Caribe. Fez parte da equipe de revisoras de conteúdo didático digital da EAD UFGD, 2012 a 2015, onde também atuou como professora formadora de língua inglesa instrumental e ministra capacitação de PCDD, Produção de Conteúdo Didático Digital, para a EAD da UFGD. É membro do GT da ANPOL, Relações Literárias Interamericanas, desde 2008 e foi coordenadora do GT na gestão 2018 a 2021. Tem pós-doutorado em literatura com estágio na Universidade de Califórnia, em Berkeley, da CAPES, 2015 a 2016. E é bolsista Produtividade CNPq 2. Quase um livro, hein? Meu Deus! Curriculão. Pro, vamos pro começo. De onde tudo começou. Onde surgiu esse interesse pela literatura, leitura? Onde que começou essa história? Bom, boa tarde, pessoal, mas talvez vocês assistam a esse podcast num bom dia, numa boa noite, numa boa madrugada, num bom final de semana. De toda forma, a quem vier assistir, a gente agradece, não pela minha presença, não é essa a questão. Na verdade, eu me sinto muito honrada pelo convite. Se eu falar mais um pouquinho, eu me emociono e choro, porque essa galera do PET Letras tem feito um trabalho exemplar mesmo. Então, o mérito, nesse momento, é todo deles, do Felipe, que está por trás das câmeras, firme, ajudando essa moçada a expor um pouco mais do nosso universo das letras, das literaturas, das linguagens, dessas interfaces todas entre linguagens, línguas, textos literários, escritos, orais e, o nosso entorno cultural e do nosso entorno cultural até a América Latina e todo o Ocidente, Então, eu fico muito feliz, muito honrada. Saibam que eu fiz questão de, quando fui convidada, já faz tempo, que esse convite vem sendo feito, e eu fiz questão, eu disse não vai ficar para o próximo ano.
em algum momento desse ano, isso vai acontecer para honrar a lembrança que vocês tiveram do meu nome. Se vocês fazem questão de eu estar aqui, é porque alguma relevância isso tem, e é exatamente nesse ponto que eu agradeço e fico muito honrada e emocionada. Vejam vocês aqui, ó, PET Letras, UFGD, Facebook, Instagram, PET Verso, página, e esse podcast que é relativamente inédito, né, nas atividades do PET. Começou em que ano, gente? A gente começou ano passado, né? Então, é um jovem adolescente, né, tem 1 ano, e eu fico muito feliz de fazer parte, porque vocês estão colocando a nossa realidade aqui, o nosso chão de fábrica, nas redes sociais, nas mídias todas, e isso fazia muita falta. Então, vocês estão agregando muito valor para o que é nosso, né? De vocês, de todos nós, e sobretudo para aqueles jovens que estão lá na sociedade, ainda em dúvida que carreira vão seguir, e eles têm esse amparo. Já pensou se todos os cursos de graduação tivessem um podcast para expor as pesquisas dos seus professores, as diversas possibilidades de atuação que aquele profissional pode ter? Como seria mais fácil para esse jovem escolher, né? Então, às vezes vocês nem imaginam o serviço social que estão prestando, mas tenham consciência que é de grande valor. Então, obviamente que a mim só caberia aceitar, honrar esse convite e agradecer, porque estamos sim prestando um serviço social à comunidade, né? De muito valor, sobretudo para os pais que não sabem ajudar os seus filhos na escolha da graduação. O vestibular para uma família é sempre um momento tenso, né? Não são todos os filhos que têm uma assessoria familiar para escolher uma graduação, um amparo familiar para poder ir até esse curso de graduação. Então, a gente consegue entrar nos lares, nas famílias e na cabeça desses jovens de uma maneira bem positiva. A gente agradece muito a senhora ter aceitado o convite, viu, pra gente. Nossa, um motivo de muita alegria. Imagina. E muito obrigada por todo esse sentimento com a gente. Vocês sabem, né? Aqui, ó. O que é do afeto, e sobretudo do afeto verdadeiro, jamais eu vou dizer não. Eu posso estar feito um quebra-cabeça esparramado. Jamais. Eu junto quebra-cabeça e bora lá, vamos. Gente, do começo, bom, eu sou a professora Leoné, aqui estou emocionada, não queria estar, porque quando eu estou muito emocionada, a chance de me atrapalhar na minha narrativa é grande, então vou tentar conter a minha emoção, mas alguns sabem algumas curiosidades da minha vida, porque eu sempre digo assim, eu só posso falar de mim, né? É correto eu falar de mim, não dos outros. Então, quando eu quero dar um exemplo em sala de aula, alguma coisa que eu tenha tido uma vivência, uma experiência que cabe naquele contexto, eu conto, né? Porque se eu fosse dar um exemplo da vida de uma outra pessoa, ia ficar no mínimo chatinho, né? Então, alguns sabem de algumas coisas da minha vida e aqui talvez outras pessoas fiquem sabendo. Então, meu nome é Leoné, estou em Dourados há 15 anos, me mudei para a cidade de Dourados, que, diga-se passagem, amei, é a minha cidade, o Mato Grosso do Sul. Eu sou muito natureza, quem sabe, quem conhece um pouco da minha intimidade sabe do meu amor por plantas e animais. Então, o Mato Grosso do Sul, de cara, já se tornou o meu estado que o coração escolheu. Eu sou nascida no norte do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de imigrantes italianos muito pequenininha, chamada Colorado. É uma cidade muito bonitinha, no topo de um morro. Para vocês terem noção, o hospital em que eu nasci já não existe mais. A cidade é tão pequena, tem em torno de 2.000 habitantes, todos de descendência italiana, e eu não sei por que razão fecharam um hospital, porque eu creio que mesmo com 2, 3 mil habitantes, um hospital é importante, né? Tem só postinho lá. Só postinho, e daí eles vão para cidades mais próximas, né? Para os bebês nascerem, para cirurgias. Fiquei triste, mas fiquei sabendo que o hospital onde eu nasci fechou.
Falando em hospital, eu sou a 6ª filha de uma família grande, né? A minha mãe teve 6 filhos e adotou e deu conta ainda de criar mais 2 que não eram dela, mas de toda forma eu sou a caçula de todos eles e somente eu nasci nesse hospital, todos os outros nasceram na roça, como diz, né? Então, por isso eu fiquei a única filha da dona Catarina Helena que nasce no hospital e o hospital fecha. Como assim? Nossa. Se eu fosse herdeira ou ganhasse na Mega Sena, eu tinha no meu coração a missão de ir lá. Reabrir esse hospital, né? Mas, enfim, uma curiosidade. Então, nasci em Colorado, norte do Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha que, para quem conhece um pouco da geografia do Sul, vai conectar com Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade, como Dourados, virou um polo educacional, universidades, virou um polo de assistência médica. Tem mais ou menos exatamente a função que Dourados tem no sul do Mato Grosso do Sul. Passo Fundo ocupa essa função de atendimento no norte do Rio Grande do Sul. Também mais ou menos o mesmo número de habitantes. E como Dourados, uma cidade de interior rica, com bastante circulação, né, com uma vivência, para o tamanho da cidade, uma vivência cultural robusta, é muito parecido, só mais antiga do que Dourados. Então, Colorado fica uns 40 minutos de Passo Fundo, né, que seria a cidade de maior impacto, mais próxima. E depois, mas eu fui criada, na verdade, em outra cidade na região das Missões, onde começou a Revolução Farroupilha, Palmeira das Missões. São várias cidades que tem não sei o que lá das Missões. Então, eu nasci em Colorado, até a primeira infância fiquei na roça, em Colorado, e depois fomos... o gaúcho tem, naquela época, eu nasci em 73, era uma época pleno... ápice da ditadura no Brasil, né? Mas no interior do interior a gente sentia menos, porque eu, né, estava sendo criada na roça, de fato. Então, eles migravam muito, tanto é que na época era Mato Grosso e veio uma leva muito grande de gaúchos até 79, né, na divisão dos estados. Então, uma maior migração de gaúchos para o, então, Mato Grosso foi na década de 70. E daí os meus pais, por uma questão econômica, tiveram de migrar para essa região das Missões, Palmeira das Missões, onde eu fui criada até na fase da adolescência, até a primeira fase adulta, quando eu então casei e me mudei para Maringá, no Paraná, onde eu fiz a graduação de letras que vocês mencionaram na UEM. E, na sequência, mestrado e doutorado. Na verdade, eu tive condução direta, né? Foi o primeiro caso de condução direta. Então, eu não recebo... Na minha qualificação de mestrado, eles me conduziram diretamente para o doutorado. Então, no dia que eu qualifiquei o mestrado, no outro dia eu precisei voltar para Londrina para assinar a minha matrícula de doutorado. Foi o primeiro caso de condução direta da UEL. Eu tenho bastante... orgulho disso. E esse abriu uma prerrogativa que outras 5 pessoas conseguiram migrar diretamente do mestrado para o doutorado depois dessa minha... Não só em letras, em vários cursos, né? Depois de mim, um rapaz da física e outras pessoas foram conduzidas diretamente para o doutorado, que no Brasil não é muito comum. Na Espanha em Portugal mas no Brasil não é muito comum. Isso foi uma decisão da banca, então foi assim. Daí eu já recebo direto o título de doutor em letras, né? Nessa situação. Então, o seu mestrado valeu? Não, as disciplinas do mestrado eu aproveitei no doutorado. É como se da graduação eu tivesse ido direto para o doutorado. Nossa, que interessante, eu nunca vi um caso desses. No histórico escolar, vocês não sabiam dessa história? Não. No histórico escolar, é como se eu fosse da graduação diretamente para o doutorado. Nossa, Ana, eu fiz daí o doutorado em 3 anos. E nesse período de 3 anos, eu fui em 2007, como vocês mencionaram, por conta de uma bolsa. Tinha um edital aberto da CAPES, eu nem sabia na época, nós estávamos num evento da Bralic no Rio de Janeiro, a minha orientadora da época foi assistir a minha fala no evento e disse: Leoné, tem um edital da CAPES para doutorado sanduíche, com muitas vagas, eu gostaria que você tentasse. Eu para onde? Para o exterior? Eu já comecei a tremer, né? Eu nunca tinha viajado para o exterior e estava nessa época com 34 anos. Eu estava nessa época com 34. E
Daí eu já comecei a tremer de medo. Cheguei em casa desse congresso da Bralic no Rio de Janeiro, já tinha todos os e-mails e orientações dela. Eu tinha do sábado até segunda para achar um orientador nos Estados Unidos. Não conhecia ninguém. Eu comecei a entrar nos departamentos e naquela época, gente, não era como hoje, que você tem um acesso assim fácil às coisas. A internet era super lenta, tudo era meio... Discada a internet. Meio muito devagar, né? Os computadores eram caixas gigantes. Então, não é a facilidade que a geração de vocês já usufrui hoje. E eu consegui, apesar de tudo, no domingo de tarde, uma pessoa me aceitou. Então, eu fui mandando aleatoriamente e-mails falando da minha pesquisa e do que eu gostaria de fazer lá, construí um projeto, traduzi para o inglês e fui mandando para várias pessoas. E daí as pessoas me respondiam gentilmente, olha, eu não posso, mas talvez fulano que eu conheço em tal universidade, foi mandando, até que deu certo. Na segunda-feira toda a documentação estava certa e eu encaminhei e consegui a bolsa, que eu super sugiro. Quem puder fazer doutorado sanduíche, você passa um período no exterior com bolsa, geralmente da CAPES. Esse programa voltou e eu super incentivo os jovens pesquisadores, porque é uma experiência ímpar. O teu título, ele sai no Brasil, a tua universidade materna é brasileira, mas é como se fosse um intercâmbio, né? Porque hoje você pode fazer também o doutorado pleno no exterior com bolsa da CAPES, o que eu também super indico. Saibam vocês que tem países que você pode já, terminando a graduação no Brasil, já se candidatar a fazer doutorado pleno, sem passar pelo mestrado. Então, existem inúmeras possibilidades que às vezes os estudantes nem cogitam. Então, o que é muito fácil de fazer, coloca no Google, bolsas de estudo no exterior, CAPES, CNPq, Fulbright. Os sites vão aparecer, vocês entram diretamente. Vocês perceberão que, inclusive, a CAPES oferece bolsa com seguro-saúde, passagem, todo o transporte, auxílio de implementação no lugar. Com todas as garantias, você vai super bem assessorado para fazer todo o percurso do doutorado. E tem lugares, países no mundo que você pode pleitear um doutorado diretamente. Você termina a graduação no Brasil e pode tentar lá um doutorado. O que é o X da questão? Qual é a cereja do bolo? Um bom projeto de pesquisa, algo inovador, não é ficar sempre no mesmo blá 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 que todo mundo já fez. Você pode até pegar um autor muito trabalhado, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, o que quer que seja. Você até pode pegar um autor clássico, canônico, que seja muito estudado, mas você, excepcionalmente, você vai ter uma grande ideia que ninguém teve em relação à obra daquele autor que já é canônico. Se você teve essa grande ideia, bora lá, escrever esse projeto e pleitear essas bolsas e essas oportunidades dentro do Brasil, que tem oportunidades excelentes, ou se teu sonho é fazer fora do Brasil. Os jovens precisam saber, porque nem sempre essas bolsas são usufruídas. E o dinheiro, o recurso que deveria ser usado para solidificar a ciência no país, acaba indo para outras demandas, porque muitas vezes os jovens não sabem disso. E outra coisa, é lógico que nós não podemos negar a importância de se falar um segundo, um terceiro idioma. E o inglês ainda ocupa, sabemos nós, essa relevância de língua internacional, de língua de negociação global, né, os documentos internacionais todos em língua inglesa. Então, nós não podemos desprezar esse aspecto. E isso, para os estudantes de letras, é um plus, é um algo a mais, que já está ali na casa deles. Então, eu fico triste quando os jovens, sobretudo os estudantes de letras, não aproveitam isso e não percebem o plus, o algo a mais que eles têm já na cartilha deles. Né? Então, basta se dedicar um pouquinho mais, aprofundar bem nessa pronúncia, na fonética, né? Lapidar essa coisa e vou ter uma boa ideia, fazer um ótimo projeto e tentar todos esses editais. Porque se você não tentar, alguém vai. E de repente, esse que teve a coragem de ir e é contemplado, nem tinha uma ideia tão brilhante quanto a sua. Então, não tenham medo, jovens, não tenham medo.
Eu, naquele primeiro momento, eu tinha muito medo e tive a sorte da minha orientadora, Regina Machado, valeu, você me deixou muito corajosa. A minha orientadora foi corajosa por mim. Já no segundo momento, eu já professora aqui, professora permanente no PPG desde 2009, em 2015, eu já fui bem valente. Já cheguei lá dando aula para quem queria. Peitou tudo já gringos. Já cheguei lá dando aula de pós-colonialismo para quem quisesse. Então, já fui mais valente, já foi tudo mais tranquilo, porque eu tinha, né, essa primeira experiência. Eu super recomendo, pessoal, não tenham medo. Sempre haverá pessoas para te ajudar, para instruir, basta você fazer a sua parte. Se é um país falante de língua inglesa, você terá de ter pelo menos um domínio intermediário para chegar e aprofundar lá nos primeiros momentos. É como eu disse, a cereja do bolo é você ter uma boa ideia, uma coisa inovadora para o seu projeto de pesquisa e, sobretudo, especialmente, que isso venha, no futuro, contribuir os seus pares no Brasil. Nós precisamos alavancar, enriquecer a ciência do nosso país, da América Latina. Quando eu estava no pós-doc, na Universidade de Berkeley, que é extremamente importante nos Estados Unidos, as mais importantes são Harvard e Berkeley. Harvard tem uma perspectiva mais de direita, Berkeley tem uma perspectiva mais de esquerda, mas são extremamente importantes mundialmente. Eu recebi 3 propostas de trabalho lá. Em nenhum momento eu cogitei de pegar aquelas propostas de trabalho. Por quê? Porque no meu coração a minha ideia era voltar e contribuir com o meu país, com a América Latina. Inclusive isso é tema das minhas pesquisas, né? Então eu sei que muitos ficaram, daquela turma de pós-doutorado que estava lá comigo, muitos ficaram, estão participando dos meus projetos hoje. Eu poderia ter ficado, mas o meu sonho americano é o meu sonho sul-americano. O meu sonho americano não é norte-americano, é sul-americano, é latino-americano. Então eu fiz o que competia, né, a minha missão de vida, ao que diz meu coração. Não foi difícil, nesse segundo momento não foi difícil. O primeiro foi, porque a minha família ficou, a minha filha ficou, meu marido ficou, mas me deram o suporte emocional que eu precisava e eu pensava, não, a gente sofre pela questão afetiva, eu ficava sozinha, né, a maior parte do tempo que não estava na universidade, fiz poucos amigos, porque é uma sociedade diferente da nossa, né, mas fiz bons amigos, aprendi muito. Mas se você vai para outro país que não exige a língua inglesa, por exemplo, países falantes do português, países falantes do espanhol, que é próximo a nós, né, cuja a proficiência você adquire com maior rapidez, também são oportunidades excelentes para o público das letras, porque nós trabalhamos nessa questão das multilinguagens, dos multiletramentos, né? Às vezes eu friso mais o inglês, porque obviamente da minha formação, mas nas letras nós temos inúmeras possibilidades. Outra coisa importante falar para a moçada que nos escuta e para os familiares, que uma pessoa que se forma em letras não necessariamente tem de ser professor na escola regular de língua portuguesa. Alguns pais acham que é só esse quadradinho. Não, trabalham em jornais. Donos de jornais de nome geralmente preferem, porque o pessoal das letras tem um carinho a mais pela palavra. Gosta de lapidar o texto, tem cuidado, tem zelo, não que os jornalistas não tenham, mas o público das letras é sempre muito bem-vindo na área jornalística. Tanto é que os alunos nossos, vários, trabalham em revistas, em editoração, em jornais, também na tradução, né? Na versão do português para o inglês, na tradução do inglês e de outros idiomas, nas mídias sociais. Qual é uma personalidade cujo o público tenha muito impacto pelo seu fazer midiático, que não vai se preocupar com o seu discurso escrito e falado? Todas terão uma assessoria de alguém que tenha pleno domínio do discurso oral e escrito. Então, uma coisa, eu sou muito otimista e tenho plena certeza: emprego para quem se forma em letras não falta. A gente se enfia em qualquer lugarzinho. E também na docência, as pessoas se equivocam, porque além da língua portuguesa, a própria língua portuguesa tem várias ramificações, né? Ele pode ir para a língua portuguesa
nua e crua, diretamente, ou para a redação. Eu tenho ex-colegas da graduação da UEM que ganham 3 vezes mais sem ter mestrado e doutorado, porque se tornaram exímios professores de cursinho de redação. E são nomes famosos no Brasil, e foram meus colegas de graduação. Mas se dedicaram àquilo, escolheram aquilo, focaram aquilo e decidiram, eu vou ser o melhor professor de redação de cursinho para vestibular. E eu tenho 2 desses colegas, são famosíssimos e ganham horrores. Agora, isso depende muito da carreira, do que cada um quer forjar. Você pode querer ir para o ensino público, você pode, eu trabalhei muito na iniciativa privada, só não trabalhei no ensino fundamental, o elementar, de 1ª a 4ª série. Todos os outros segmentos eu atuei. Atuei no ensino fundamental 2, né, do 5º ao 9º ano, no ensino médio, como professora de língua inglesa de cursinhos pré-vestibulares públicos e privados, que a UEM, como a UFGD, também tem um cursinho pré-vestibular, eu trabalhei nesse cursinho, em escolas de idiomas das mais variadas categorias e abordagens, aulas particulares online, fui tradutora, fui professora de pós-graduação lato sensu, professora permanente de pós-graduação stricto sensu aqui desde 2009. Então, assim, olha, eu não sei, eu acho que eu só não dei aula de língua inglesa num navio de cruzeiro. Se quiserem me chamar... Gente, é um camaleão. a vida nos forja. Mas só falta um detalhe desse princípio. Uma coisa que eu tenho muito orgulho e amor em dizer isso para os jovens, quando me perguntam da minha formação, é dizer: a escola pública brasileira dá certo. E dá certo, eu sou a única desses 8 que foi para a universidade. Eu não tinha incentivo em casa, não tinha. Ninguém estudava e as pessoas da minha família, na época, naquele período difícil, duro, achavam que estudar era perder tempo, porque a gente tinha que trabalhar para sobreviver. Então, trabalhar é importante. Não sei se todos sabem, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, não tem problema, não acho ruim, tô aqui com 51, meio capenga, mas não vale a pena dizer. Já estive melhor, mas estou inteira, né? Estou inteira e a gente luta para continuar. Que isso, inteirona. Aos 51 já não é a mesma coisa, já não é, né? Você sente o baque. Mas assim, tô bem, graças a Deus, a minha missão de vida é ser útil ao que for necessário ao entorno. Então, enquanto eu estiver sendo útil, estou feliz da vida, né? O problema é quando ela não presta mais para isso, não está dando... Não, então, enquanto eu for útil, estou feliz da vida e está tudo certo. Eu comecei essa estrada aos 14 anos, trabalhando na minha cidade, porque, como a minha família dizia, precisa pagar conta, nós precisamos viver, então tem que trabalhar. Atravessava a cidade, aquela coisa, né? Para trabalhar, e daí consegui fazer o ensino fundamental e médio, que na época falávamos 1º e 2º graus, de dia, ainda consegui, e eu para ganhar um dinheirinho, eu dava aula particular para os meus colegas que podiam pagar e que não gostavam de estudar. E essa coisa de dar aula já começou ali, já começou na 8ª série. Eu estudava numa escola estadual e no ensino médio também numa escola estadual. Acontece que essa escola, Três Mártires, da minha cidade, ela era muito boa. E as pessoas da única particular que tinham na época, deixavam particular para estudar lá. As pessoas que tinham dinheiro, porque ela era muito boa. Então, tinha colegas com problemas financeiros como eu na sala, mas também tinha gente que tinha grana. E eles pagavam para nós, para ajudar nas disciplinas. E eu percebi que aquilo era muito legal. Eu ganhava uma graninha, fazia amigos, consolidava, né, o coleguismo, ajudava em casa e eu me apaixonei por aquilo. E começa também nessa brincadeira, nada de brincadeira muito séria, eu era muito jovem, mas para mim aquilo ali era muito sério. Um professor de inglês, ele já faleceu, Bolinha, lá no céu, te amo sempre, sempre, sempre. Esse Luiz Augusto Maia Machado foi um pai para mim.
Ele foi o primeiro grande professor da minha vida e o cara responsável por tudo. Ele era, o apelido dele é Bolinha, porque ele era um pouco gordinho, né? E todo mundo conhecia ele por Bolinha e era assim que ele gostava de ser chamado, não tinha problema, ele gostava. E o Bolinha, o Luiz Augusto, ele foi meu professor de língua inglesa nos 3 anos do ensino médio. E ele percebeu que eu gostava de fazer isso, de dar aula particular para os meus colegas. E ele tinha um projeto, obviamente que gratuito, né, de ensinar na escola reforço de língua inglesa e língua espanhola para quem quisesse. E ele me convidou para esse projeto. Diz ele, depois, mais tarde, ele me disse que viu a veia da docência em mim e pensou, não, é uma oportunidade que ela pode ter na vida. E foi tudo. Não foi uma oportunidade, foi simplesmente tudo, porque não teve nenhuma outra. Todas as outras portas se fecharam. E graças a Deus eu abracei isso com muito amor, não contra a vontade. Eu vi que eu gostava daquilo. E daí eu participei desse projeto, eu comecei a ampliar o meu inglês, ele me deu definitivamente todo o curso de língua inglesa na escola FISC, para eu participar desse projeto. E eu mergulhei de cabeça, como fosse a única e a grande oportunidade da minha vida, que de fato foi. Naquele contexto, naquela época, naquela cidade, foi. Quem conviveu, as atuais donas do FISC de hoje, minhas amigas Nenice e Juliana, herdeiras dessa história, sabem. Portanto, eu agarrei essa oportunidade como a melhor do universo. Fiz o melhor que pude. E comecei a atuar com ele nesse projeto da escola. Fiz o curso de espanhol também. O espanhol ele me direcionou para a turma inicial, né? Que eu tinha menos experiência. E no ano seguinte me convidou para dar aula na escola dele. E daí começou a coisa mais maravilhosa da minha vida, porque era a única escola de inglês da cidade. E você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Nossa, muito nova já. Começou cedo. 16. E foi a paixão da minha vida. Não conseguia ver outra coisa. Não conseguiu mais largar. Não consegui mais largar. Foi a paixão da minha vida. E aí começou a história de uma professora que se forja. Por que talvez isso seja relevante? Para mim, ocupa um lugar de muita emoção. De muita emoção. Quem conviveu comigo sabe. Mas por que talvez num podcast do PET Letras, UFGD Dourados, Mato Grosso do Sul, isso seja relevante? Para os jovens darem valor para aquela oportunidade que parece singela. Porque os jovens hoje têm um mundo através das redes sociais. Eu não tinha conhecimento de mundo. O meu mundo era aquela cidade. Eu nunca tinha saído dali. Então, o meu mundo era o que as pessoas que conviviam comigo diziam e o que eu via. Era o universo daquela cidade e da roça. Eu fui alfabetizada numa escolinha de roça aos 4 anos. Eu já fui para a cidade lendo e escrevendo. Então, eu quero dizer para quem me escuta que a escola da roça, tendo uma professora com garra, ensina, alfabetiza e alfabetiza bem. Eu quero dizer que a escola pública, daquela cidadezinha lá do interior, se ela tem boa vontade, se o professor tem boa vontade e é comprometido e ama o que faz, ensina, às vezes, deixando as particulares todas para trás. Então, pessoal, não despreze o lugar onde você está, não despreze a escola da tua comunidade, não despreze a escola pequenininha lá da roça onde você vive. Você veja a oportunidade onde os outros não enxergam. E quando ela bater na sua porta, antes de pensar, não, eu queria algo maior, deixar-se levar pela ambição momentânea das redes sociais, que é altamente enganosa. Esse povo que 7 horas da manhã de uma segunda-feira já aparece postando, brindando com champanhe, isso não existe, gente. Isso é ilusão pura para gerar like e uma certa cegueira social. Olhem para o mundo como ele é. As redes sociais são ótimas para divulgar o conhecimento, mas também divulga muita ilusão. Então vocês agarrem aquilo que te leva para frente, não aquilo que te deixa paralisado. Beber champanhe, brindando 7 horas da manhã da segunda-feira, quando a pessoa diz que já correu, já tomou suco detox, já visitou o Papa no Vaticano, isso não procede. Isso é uma armadilha midiática, vocês sabem. Aproveitem das redes sociais, das mídias e das tecnologias aquilo que te alavanca, que te leve para frente, que seja frutífero,
que gere aprendizado. E às vezes, algo que bate na tua porta como uma oportunidade, se você comparar com aquilo que você vê na rede social, você vai julgar menor. Vai dizer, não, eu quero que me aconteça, que me ofereçam uma oportunidade igual a blogueira X lá. Pessoal, isso é muito equivocado da nossa parte. Aproveitem as oportunidades que baterem à sua porta. Façam o melhor que puderem daquilo. A melhor limonada de um limãozinho que aparecer. Eu tenho certeza, dos meus 51 anos, do que eu vivi até hoje, eu tenho certeza, eu posso assinar embaixo e registrar em cartório, que grandes oportunidades virão depois dela. Nenhum edifício começa pela cobertura. É sempre a base, o estacionamento e o primeiro tijolo. Então, vamos olhar mais para as oportunidades que nós temos, que são execuíveis e que estão na nossa frente e que muitas vezes nós não percebemos. Porque comparando com a vida da blogueira, parecem menos interessantes. Não, é muito importante a senhora mencionar, porque agora a gente está vendo uma série de crianças coaches, não sei se a senhora já viu. Vi, fiquei muito triste. Como que a gente chegou nesse nível das crianças estavam falando, não vejo sentido ir na escola, prefiro estar trabalhando com 14, 13 anos. A gente está vendo um descaso da educação nesse sentido e a gente se pergunta, onde que estão os pais, né? Ah, pois é, foi a pergunta que eu fiz. Aonde que estão os pais para orientar, para dar um norte para as crianças? Porque é tudo uma mentira, é uma construção. Que adulto, que ser humano nesse mundo tão conflituoso esses pais querem? Quais são os desafios que essa criança, quando adulta, saberá resolver? Porque nem tudo se resolve com dinheiro, gente. Não se resolve. Que nem a senhora estava falando. Se fosse assim, todos os bilionários do planeta não teriam problema, tampouco depressão. Vai assuntar bem, assuntadinho como as coisas funcionam. Então, eu acho que trabalhar a questão humanística, o aprendizado, uma construção de vida precede a qualquer fama. E um benefício financeiro, ele deve ser seguido de uma contemplação de uma série de coisas, mas não o objetivo primário, sobretudo de uma família, para um filho que está criando e deixando para o mundo, né? Então, são equívocos em cima de equívocos. E daí, quando uma grande frustração acontece, esse adulto não saberá gerenciar a sua vida, tampouco os problemas básicos do cotidiano, esses pais, se ainda vivos estiverem, sofrerão o amargor do arrependimento, mas daí, too late. É a construção da resiliência individual, né, da criança, de lidar com conflitos. Que nem na sua história, a senhora começou muito cedo trabalhando. Muito. Mas quando apareceu a oportunidade, isso já te deu a ferramenta. Eu era feliz da vida. Trabalhar para mim é cura, gente. Pois é. Eu gosto. É diversão. Então, nossa, isso me chamou muita atenção. E também os eu sou professores. feliz com o que faço. Os professores na sua vida, como eles impactaram. Muito, muito, muito. E isso é uma coisa recorrente aqui que a gente percebe nas entrevistas de a Patrícia teve algum professor. A minha vida, não só a profissional, a pessoal, saiu de eu estava e eu provavelmente seguiria, porque aquela cidade não tinha oportunidades. Até hoje, para vocês terem noção, os prefeitos e os líderes da cidade, eles se alternam sempre entre as mesmas famílias. Então, é mais ou menos uma coisa de casta. Você nasce pobre, você está destinado a morrer pobre naquele lugar. Tanto é que, desde nova, eu chorava e dizia para minha mãe, quando nós vamos embora daqui? Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, mas o meu coração escolheu o Mato Grosso do Sul. Desde que eu cá botei o pé. Então, infelizmente, sei pelos meus amigos que lá estão que essa realidade de oportunidade para todos continua no mesmo formato lá naquela cidade. Então, só posso agradecer de ter saído, né? Agora, é lógico, tem amigos, tenho familiares, né? Uma coisa são os gestores de um lugar. Outra coisa é a população. Meus amigos, meus familiares continuam amando a terra, continuam amando a natureza de lá, continuam amando. Agora, a gestão, né, dos lugares, infelizmente, não era favorável para a minha geração.
e não continua favorável para a geração de jovens pobres que lá nascem hoje. Mas tá certo, cada um tem o seu caminho, né? E é muito nítido na sua história como cada passo foi sendo direcionado e uma porta se abrindo e a senhora conseguindo se mover na vida, né? Isso é muito bonito. E perceber isso na vida de um professor universitário, que a gente chega aqui e vê lá na frente todo dia, como alguém que já chegou lá e a gente ainda está no meio do caminho, é muito importante. Ainda mais devido ao perfil do nosso curso de letras, que a gente tem muita gente que trabalha o dia inteiro, que não consegue participar das atividades. Exatamente. 5 trabalhinhos, vocês sabem, né? Em 5 instituições. Gente, ela trabalhava tinha 5 empregos, pior do que o Julius, durante a graduação. Será então, que dormia? Ninguém E sabe. eu tinha uma bis vermelha. Pronto, uma bis vermelha. Essa eu tinha uma bis história. vermelha que eu ia pra UEM com a minha bis e os meus jalecos todos amassados embaixo do banquinho, naquele lugarzinho. E os meus amigos, meus colegas da graduação faziam a maior sacanagem comigo. Eles ficavam, eu tinha que estacionar lá em cima na biblioteca, lá embaixo, no G34, onde era o departamento de letras, meus colegas de graduação podiam me ver chegando. Então eles ficavam na beiradinha da escola, da escada do departamento só para me ver chegando, porque eu sou toda agitadinha, né? Vinha com o capacetinho, pegava meu material todo amassado dentro do banquinho, quer dizer, naquele baúzinho embaixo do banquinho e descia todo correndo, né? Daí eles me colocaram um singelo e muito amável apelido, Penélope Charmosa. gente, a gente não tá com a Leonela Penélope Charmosa hoje aqui. Mas eu corria a cidade, eu trabalhava, esses 5 empregos eram escolas de idiomas e cursinhos pré-vestibulares. E que experiência vasta, hein, prof? É muito legal. Isso Meu enriquece. Gente, você se torna professor professorando. Você entendeu? E você está sempre, eu falo isso para vocês toda hora, nós estamos sempre aprendendo. É uma via de mão dupla. Nenhum professor sabe tudo e chega pronto. Ele está sempre aprendendo. A primeira aula que eu entrei na escola do Luiz Augusto, a hora que eu abri a porta, os estudantes já estavam em sala, eles vieram. Você sabe que horas a professora chega? E foi tão automático, porque eu tinha cara de bebê. Eu virei para trás procurando a professora. Eu era a professora. E daí eu voltei para eles. E agora? Cadê a coragem de dizer que eu sou a professora? Fiquei roxa. Eu sou professora. E naquela turma, para aprender inglês, tinham senhores, senhoras, né? Profissionais da cidade. Gente, olha, passar naquele primeiro teste com aquela cara de quem ainda usa fralda não foi fácil, mas sobreviver. E assim, você vai, né? Mas sempre, gente, eu sempre fui, uma coisa eu não posso negar, eu sempre fui muito obediente. Sempre fui uma filha obediente e sempre fui uma estudante obediente. Se falava para eu fazer, eu fazia. Tanto é que na situação do doutorado sanduíche, eu tinha tanto medo, porque a minha filha era pequena, e eu tinha um desespero, e eu tinha compromisso com todas essas instituições escolares em Maringá. Eu falei, como é que eu vou gerenciar uma ausência em 5 lugares? Fui, né? Mas todos me apoiaram a ir. E eu pensei, como eu vou deixar a minha família? Eles ficaram. A CAPES até tinha bolsa para a família, mas meu marido não podia. E daí a minha filha ficou com ele. O mesmo foi no pós-doc. E a gente gerencia todos esses inúmeros problemas que aparecem com uma oportunidade. Mas eu vi que era uma única oportunidade. Ou você aproveita, ou ela nunca mais bate na tua porta. Então eu tive a boa vontade de inúmeras pessoas, familiares e pessoas com quem eu trabalhava, de me ajudarem, de chegarmos num acordo por isso que eu fiz também o pós-doc só 6 meses, não quis me ausentar mais para não comprometer também, fiquei só 6 meses. No pós-doc criei 2 disciplinas inéditas, uma para graduação, outra para pós-graduação, lá ainda, com tudo atual de América Latina, para trazer novidades já na volta, e assim foi, como eu planejava. Mas assim, numa entrevista, parece tão fácil. Não, você vai ter que saber gerenciar. Mas como eu comecei a trabalhar muito cedo, fui forçada a amadurecer muito cedo, talvez por isso vocês me perdoem, eu seja tão brincalhona,
eu tenho uma justificativa, eu não tive adolescência, né? Eu tive que ser o pai e a mãe dos meus pais, que já eram velhos, né? E naquela época ainda não tinham aposentadoria. Então, o que umas pessoas fazem, né? Vou cair na gandaia, vou não sei o quê. Eu não tive. Eu tive de virar uma senhora aos 14 anos. Então, talvez por isso eu seja tão brincalhona e goste tanto da moçada e me entenda tão bem com os jovens, porque talvez, não sei, eu tenha dentro de mim uma carência de uma adolescência não vivida. Eu acho que isso acontece também. Mas como eu estou sempre com os jovens, eu aproveito, né, para ser jovem uma outra vez e às vezes curtir o que vocês estão curtindo, que já supre essa carência. Mas o Gabito comentou uma coisa que eu preciso, de fato, reforçar. Só complementando, quando a Regina Helena, a minha orientadora na UEL, falou, Leoné, é uma grande oportunidade, você precisa se encorajar a ir. Eu perguntei para ela, eu tinha muito medo, de fato, pessoal, não era essa pessoa aparentemente segura diante de vocês, porque eu não sou também tão segura, mas sou mais segura do que naquele período, obviamente, né? Você vai aprendendo com as experiências da vida. Naquele momento, na casa dos inícios dos 30 anos, eu tinha uma insegurança de uma criança, muito, porque a vida tinha sido desafiadora demais, então ainda não tinha conseguido consolidar aquela segurança, né? Como eu tenho hoje, digamos assim, se comparar. E nessa insegurança, eu imediatamente falei para minha orientadora, Regina, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para o PPG de alguma forma? Ela disse, vai ser ótimo para todo mundo e você vai. Quando ela falou assim, vai ser ótimo para todo mundo e você vai, eu não escutei mais nada. Daí quem vinha dizer, talvez isso, talvez aquilo, a minha sogra buzinou muito no meu ouvido. Porque como que você vai deixar um marido, sorry, não escutava mais ninguém. Eu só ecoava no meu ouvido aquela frase da minha orientadora, vai ser bom para todo mundo e você vai. Daí eu já me senti lá, e lá fui. Então é isso que eu gostaria de dizer. Quando você ousa sonhar, porque a tua vida até ali não te deu muita oportunidade de sonhar, porque você tinha que ficar apagando fogo para viver e para seguir dia após dia, então a vida foi passando e não te deu muita oportunidade de sonhar. Quando essa oportunidade de sonhar aparece, não importa de onde vem a gente, não importa a mão que te estende, não importa, ela é sempre bem-vinda, porque a partir de uma oportunidade de sonhar, que surge a primeira ideia, que te tira da zona de conforto, mesmo com medo, e que você dá o primeiro passo, e depois do primeiro passo, só Deus sabe o que pode acontecer. Por quê? Porque tudo pode acontecer. Então é isso que eu gostaria de deixar. E daí fui, então, né, mas eu não posso esquecer de um nome, também um professor que forjou a minha vida pessoal e profissional, não só a profissional, como eu já disse, a pessoal também. O professor Thomas Boniti, da graduação de letras da UEM, né? Tive a grande satisfação de fazer IC com ele por 3 anos, que realmente, assim, não me fizeram, como diz, o planeta não gira, ele como é que é? Ele tomba, ele capota? Então a Leoné já nem girava com a sua bis vermelha, ela capotava no estacionamento da UEL. Então, assim, a minha vida até a chegada do professor Thomas Boniti na minha vida e a minha vida após a influência do professor Thomas Boniti na minha vida, porque inclusive as coisas que eu pesquiso hoje eu já ampliei de lá para cá, né? O leque já abriu muito, mas começou exatamente nessa experiência de iniciação científica com os estudos pós-coloniais. Quase todos os meus estudantes sabem disso, né? Então, é uma herança que eu tenho a maior honra, o maior orgulho de carregar. São poucos professores das letras que se dedicam aos estudos pós-coloniais, porque você precisa ter a fluência de um outro idioma, e esse outro idioma é, né, basicamente, a língua inglesa. Então, se a pessoa não gosta do inglês, já descarta essa área de atuação, né? E na literatura, como eu estava falando, a área de atuação
é gigante, pessoal. Na linguística, na língua portuguesa, você pode ser professor só de gramática, você pode ser professor só de gramática da língua estrangeira, só de literatura da língua estrangeira. Você pode ser um consultor de crítica cultural, de crítica literária para os programas televisivos, de rádio. Você pode ser um professor de escrita criativa. As possibilidades são inúmeras, mas eu não sei por que ainda a nossa sociedade trava naquele modelo focado vestibular competitivo. Nós não temos que somar, nós temos que derrubar os colegas. Não é isso, gente. Todo mundo vai ter o seu lugar ao sol, se fizer por onde. E também a receita não é muito misteriosa. Vocês sabem, para chegar lá, o que eu tenho que fazer? O caminho é esse, segue o caminho, não desvia. Você precisa cruzar a ponte? Cruza a ponte, não passa por baixo. O tempo vai ser o mesmo, a vida não vai parar. Pessoas continuarão nascendo e morrendo. Nossa trajetória sobre esse plano é temporária, é curta, é limitada. Vamos ser muito otimistas que todos venham a viver 80 anos, o que seria uma glória. Sabemos que não é assim. Então, eu quero fazer o meu melhor enquanto estou aqui, mas eu preciso focar vocês, os que estão vindo. Se eu só pensar no meu lugarzinho, isso é muito medíocre, muito pequeno, de um professor que se dedica profundamente, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisas, anos, afim, na área de humanidades. Temos esses casos? Temos, mas é pequeno e medíocre, nós precisamos pensar nos que virão. Preparar bem, temos que ser bons docentes e bons pesquisadores, por quê? Porque outros virão, como o professor Thomas fez comigo. Ele me preparou para o futuro, e esse futuro chegou antes do que eu pensava. É assim, ó, é muito rápido, nós temos uma noção nebulosa do tempo. Talvez se tivéssemos uma noção exata do tempo, como o Peru, morreríamos de véspera, né? Como é que a minha validade está vencendo, né? A minha validade está vencendo, vou surtar, vou viver a vida louca. Não, o Paul Ricoeur trabalha muito isso, né? Em história, memória e... Enfim, é a área do Paul Ricoeur, a questão da, né? Essa ilusão do tempo, ela é pertinente, nós precisamos ter uma ilusão do tempo, senão ficaríamos enlouquecidos com o nosso fim, né? Eu não, mas enfim... eu não fico enlouquecida, tá tudo certo. Eu quero né? Eu quero que eles venham com tudo mesmo, você entendeu? A minha satisfação é ver o meu estudante ocupando um lugar de prestígio e falando, Leoné, tô aqui, tô feliz da vida, nunca pensei, como eu já ouvi, nunca pensei que eu seria uma professora de língua inglesa, de tanto prestígio em tal lugar, depois de ser deportada de Londres. Tenho trauma pela deportação de Londres, mas nunca pensei que eu conseguiria esse feito. Já comprei o meu apartamento, sustento a minha família, estou pagando o meu carro e eu precisava dizer isso para você. Tem presente melhor que esse? Não tem. É uma grande satisfação, né? Então, lá no interior do Rio Grande do Sul, onde as possibilidades eram absurdamente escassas, teve... esse professor, anjo da guarda, o Luiz Augusto, vulgo Bolinha, eu só repito porque ele gostava de ser chamado Bolinha. Ó, Bolinha, meu carinho. Depois, na UEM, na graduação de Maringá, o professor Thomas Bonite foi eu não teria, gente, eu passaria um mês relatando as maravilhas que esse professor conseguiu fazer na minha vida. Eu não teria tempo o suficiente, né? Iria cansar vocês. E depois... na Universidade de Londrina, todo esse encorajamento, essa parceria, essa mão dada de quem já viveu aquela história e agora consegue estender a mão para o outro, que é o que eu procuro fazer aqui. Não, vai ser ótimo para todo mundo, nada de medo, vai ser ótimo e você vai. Você precisar escutar aquela palavra de força, onde, sabe aquele discurso onde não deixa dúvida, que é tudo que tu precisa, porque até então as pessoas só colocaram dúvida no teu coração, e daí disse, opa, de repente o sol brilha forte para mim também, e não é que deu certo, mas até os 35 eu achava que não. Então o que eu digo, e 35
Que idade você tem? 24. E você? Eu tenho 22. Então imaginem mais 12, 13 anos na vida de vocês. Aos 35, eu já era mãe, eu era dona de casa, eu já tinha toda essa responsabilidade de manutenção dos meus pais idosos, lá no sul. E eu ainda tinha dúvida, será que o sol vai brilhar um dia para mim, apesar de todo o esforço que eu faço? E não era pouco, não era pouco. Como não é pouco o esforço de todo brasileiro trabalhador. Então eu digo para a moçada que me escuta, que está aí no ensino médio, no seu cursinho de pré-vestibular, o sol brilha para todos, e esse ditado não existe à toa. Esse ditado sobrevive de geração em geração no curso da humanidade, porque ele tem um valor histórico, ele tem um valor humanístico. São pessoas que não porque são melhores ou qualquer coisa, porque viveram um pouquinho mais do que vocês e viram o que vocês ainda não conseguem ver. E daí vem alguém um dia e diz assim, vai ser ótimo, e você vai, bum, te empurra. Você vai tremendo todo, você vai chorando, achando que está indo para o precipício que vai morrer. E daí você não morre, e é muito legal, e você não cai no precipício, e você faz amigos do mundo inteiro, e sobra dinheiro da bolsa da CAPES, e você traz presente para os teus amigos que diziam, ai, acho que é perigoso. E você volta mais saudável do que foi, e você não pega nenhuma gripe num frio de 20 graus negativos, e daí você volta se achando, opa, e não é que o negócio dá certo? Então, gente, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Isso vocês já ouviram de mim em algum momento ou outro, em algum contexto ou outro, mas sobretudo para a moçada que foca na UFGD, educação pública, de qualidade, onde a gente dedica a vida. Erramos, todo ser humano erra, mas a gente, pelo menos no meu coração, é a intenção de passar por aqui e deixar para eles esse lugar na certeza de que eles vêm e farão muito melhor, porque eles têm oportunidades hoje que lá atrás nós não tínhamos, e eles conseguirão derrubar esses medos antes do 35, e eu espero que seja muito antes dos 35, quanto antes melhor, porque agora com as redes sociais, né, vocês conseguem ver que esses temores não se sustentam. Existem pessoas bacanas e auxiliares em todos os cantos do planeta. E elas sempre vão surgir quando no teu coração existe um bom propósito, quando você leva aquilo a sério e quando você não está brincando com algo que é sério. Sempre irão surgir excelentes pessoas. E essa rede só vai ampliando, né? Você só vai formando amigos e trazendo novidades, e um vai aprendendo com o outro, porque sozinho não somos nada e não conseguimos executar absolutamente nada. Nós existimos em coletividade, nós somos alguma coisa, se somos alguma coisa que tem relevância, em comunidade, em conjunto, um ajudando o outro. Eu não entendo nada de mecânica. Se o meu carro fundir aqui no meio da Guaicurus e não tiver um exímio conhecedor de mecânica para me ajudar, o que eu farei? Então, assim, nós somos bons em algumas coisas, jamais em muitas coisas, e impossível seria em todas as coisas. Então, gente, temos de nos dar as mãos, aprendemos uns com os outros. Eu tenho na graduação excelentes alunos, escritores. Eu não tenho o talento que eles têm para a literatura, mas eu tenho conhecimento da crítica, dos conceitos, posso oferecer esse auxílio. E eles podem me dar contos, poemas, romances maravilhosos. E é assim que é a vida. Aprendemos, o professor está sempre professorando e aprendendo. É uma ilusão você achar que está lá com a cabecinha branca e chega aqui com autoridade, achando que sabe tudo, eu sou o fulano de tal. Isso é uma ilusão. Ou é arrogância ou é ilusão, uma das duas, porque não procede. Mesmo na minha área, tem muita coisa a aprender que eu ainda não dei conta, e assim é uma caminhada. A minha mãe, na sua simplicidade, tinha muita sabedoria. Ela sempre dizia, uma vida não basta. Para o que quer que se proponha, para o melhor projeto que você tenha na tua vida, uma vida não vai bastar. E nós temos que ter humildade para entender isso, porque daí nós construímos uma cadeia
de continuidade justa, como deve ser. Justa, como deve ser. Então, vamos aí para a frase da Dona Helena. Uma vida não basta, por isso que vocês têm de se preparar para ocupar esses lugares num futuro próximo. Obrigada! Uau, né, gente? Eu ficaria aqui horas te ouvindo falar. Só escutando. Já tô aqui me sentindo em casa, numa reunião familiar, conselhos de mãe. Ué, mas deve ser isso. Pro, que conselhos preciosos pra gente, viu? Me peguei muitas vezes aqui emocionada, gente, meus olhinhos brilhando. Eu também, tô me segurando, lembrei de gente muito importante e querida na minha vida, mas todos eles eu não deixo para depois o afeto, vocês me conhecem, né? Então, todo mundo que passou na minha vida e que teve importância, sobretudo afetiva, sabe. Até os que faleceram, eles foram para o outro plano, sabendo que daqui eu estava rezando, torcendo, e quando encontrar lá, ai, que saudade! Então é assim que é. É verdade. Nossa, eu acho que todo mundo se vê um pouquinho na sua história, Pro. E eu te vejo muito como uma pessoa sobrevivente. E foi, pra mim, que eu vi a sua história, foi ver você passando da linha de sobrevivência e indo pra vivência. Mas sempre muito feliz, viu, minha filha? Nunca foi um peso, sempre vivendo. Feliz da vida, querendo alçar novos voos, buscando oportunidades, tentando ver coisas onde as pessoas não viam, sempre vendo a beleza das plantas, da natureza, dos animais. Não houve tristeza, depressão e atestado médico aí, não. Não houve. Oh. Não houve. Houve muita, apesar de toda a dificuldade, de todo choro, de toda a frustração, eu sempre encontrei pessoas preciosas que me estendiam a mão, me tiravam daquela areia movediça. Vamos lá, se encoraja que vai dar certo. Acontece que, apesar do medo, eu dizia sim, bora lá, e fazia o que competia a mim. Então, as pessoas precisam assumir. Pode dar trabalho? Pode. Estudar dá trabalho. Mas viver sem dignidade dá muito mais trabalho. E você é aquela coisa, quando você ama o que faz, você nunca trabalha, você sempre se diverte. Então, eu digo para os jovens, escutem o seu coração, aquilo que ele está dizendo, aquelas pistas são preciosas. Vai fazer o que você acha que deve fazer. Se você quer ser desenhista, vai ser desenhista, mas vai ser desenhista com o intuito de ser o melhor desenhista possível e agregar alguma novidade àquilo. Que o teu espaço está garantido. Você quer cantor? Vai brigar por isso. Luta para ser cantor. Quer ser locutor de rádio? Você entendeu? É isso aí, gente. Fica os conselhos preciosos aqui. Agarra com as unhas e dentes as suas oportunidades. E tenta ser feliz no processo, né, gente? Exatamente. Não só sobreviver, mas também nem viver. Tudo nem tudo é dinheiro. O dinheiro é importante, nos mantém. Eu sempre fui atrás da sobrevivência, né? Da manutenção minha e de outras pessoas. Mas isso me trouxe muito aprendizado, muita felicidade. Eu não ficava triste em ser uma jovem que não podia ir para a balada. Eu ficava feliz em ser uma jovem que tinha saúde e conseguia trabalhar para sustentar a casa de pais idosos que não tinham aposentadoria. Na época não era como hoje, gente. Estamos falando de 40 anos atrás. Não existia SUS. Não existia o que a geração... A Z, né? A geração Z. Não, a minha é a Z, a de vocês é a... A gente não tem a milênio. Vocês não são a milênio. A gente é Z. A senhora... Não sei. A milênio é até uns 30. Aí a gente já é Z. Os 20 e pouco é Z. Então vocês são Z. A minha não tem nem nomenclatura. Para vocês analisarem a situação. A minha não tem nem letra no abecedário. Deve ser uma letra grega a minha, né? Gente, o que vocês nasceram vendo como normal, vocês precisam, para pensar no passado, entender que isso não existia. Não existia saúde básica, não existia saneamento básico. Você entendeu? Eu comecei a ir a médicos, a dentista, quando comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar. E era o contexto, as pessoas da minha idade lembram disso muito bem. Só tinha algum privilégio quem tinha nascido em família com condição, que sempre foi a minoria. Entendeu? Então, a minha história, ela é similar à de milhões de pessoas.
Acontece que, voltando atrás dos meus amigos de infância, muitos resolveram, naquele momento, optar por caminhos mais fáceis, que não deram certo. Eu converso com eles até hoje. Entendeu? Então, para eles, naquele momento, naquela concepção social e familiar que nós tínhamos, decidir por uma vida de estudo era uma opção mais trabalhosa. Você tinha de derrubar inúmeros monstros, inclusive dentro de casa. E eu não conseguia, na minha cabeça, eu acho que sabe o que eu tenho que agradecer? Ao meu anjo da guarda, ao meu guia espiritual que está aqui, incansável combatente. Porque quando eu fraquejava, vinha uma energia e dizia assim, ninguém dizia, Leoné, vai estudar. Ninguém comprava um livro para mim. Eu que ficava caçando e aqui lá, geralmente na escola, vinha uma coisa dentro de mim, você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar. Era aquilo, incansavelmente era aquilo. Então, eu sei que isso se repete em muitas cidades, em muitas famílias. Por isso eu te digo, eu chorei, porque eu tinha amiga que usava roupa bonita e eu não tinha. É lógico que eu chorava, mas jamais falei para os meus pais, eu não tenho isso. Jamais. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar, bora trabalhar e fazer desse limão uma limonada, e fui feliz da vida. E fui fazendo amigos, e eles foram me ensinando, e foram me mostrando que o mundo não era aquela caixinha pequenininha que eu carregava. Que o mundo era gigante, e nesse mundo gigante existiam pessoas que pensavam muito diferente de mim, e que tinham ideias muito diferentes das minhas, e que eu precisava ouvir, e ver, e acreditar, e a partir disso me encorajar e assumir novas posturas, e fazer coisas diferentes. E que bom que a senhora acreditou na sua intenção. Entendeu? Que bom que Nessa você força seguiu. interior. Agradeço todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, todas foram muito importantes, todas me ajudaram. Fui fazendo amigos preciosos em todos os lugares onde eu andei e aprendi com todos eles. E vi perspectivas. É muito triste, pessoal, a gente achar que as coisas são só daquele jeito que você vê e te disseram que deve ser. Não, você precisa ampliar as possibilidades, né? Tem pessoas que até hoje não acreditam que o homem pisou na Lua, para vocês terem uma ideia, sendo que ele pisou. Então é mais ou menos essa comparação metafórica, né? Só que eu tinha uma cabeça aberta, graças a Deus. Apesar de uma menina criada na roça do interior, eu tinha. Isso é da minha natureza. Então eu nunca desrespeitava aquilo que, sobretudo, alguém mais velho vinha me dizer. Eu procurava achar um valor ali e pensar assim, será que é mesmo tão legal assim lá em São Paulo, como eles dizem? Como é que é esse negócio de São Paulo? Como é que é essa Nova York? E daí você um dia na tua vida consegue ir lá e você vê que é mais legal do que te falaram, entendeu? Opa, mas esqueceram de me mencionar isso? Que aqui em Nova York tinha um museu... de dinossauros, como não me contaram isso para eu desejar vir, né? Então, assim, mais ou menos umas brincadeiras, umas saideiras assim de brincadeiras, mas para os jovens entenderem que quando você é jovem, a tua bagagem até ali é o que te disseram que era. E às vezes o contexto é sofrível. Então o que te disseram que era ou o que poderia ser é sofrível e é pequeno. Então, os jovens precisam acreditar que existe mais, que nem sempre esse percurso precisa ser doloroso, ele pode ser trabalhoso, mas também feliz. Eu trabalhei muito, gente, nessa vida, muito. Criei a minha filha, não tive depressão, não morri, não quis pular da sacada, graças a Deus, com 5 empregos, estudando sempre, viajando para fazer mestrado e doutorado e filha pequena. Ela está super bem, cuidando da vidinha dela. Ninguém na minha família se abateu, se internou no hospital por causa das minhas ausências. E ela sabia que a mamãe saía, viajava, ia para congresso, ia estudar fora, ia fazer isso e aquilo, para que ela também tivesse uma oportunidade melhor. E ela me agradece. Hoje é uma jovem adulta como vocês. E ela sabe que se a mamãe dela não tivesse percorrido aquele caminho, que não foi fácil, muitas vezes eu chorava de cansada na estrada, e tinha que entrar na graduação feliz, alegre e contente, porque os teus alunos jamais merecem um professor com a cara emburrada,
Não interessa se o professor está cansado, os alunos também viajaram, também estão cansados, então merecem o nosso melhor. Eu entrava na sala de aula da graduação noturna, acabava o cansaço, acabava a tristeza, acabava tudo, ali eu era feliz. Chegava às 11h30 em casa, capotava, 7 horas eu estava noutra escola trabalhando, a minha filha estudava nessa escola e no caminho da escola eu matava a saudade dela, eu dizia que amava e que aquilo tudo era difícil, mas era extremamente importante, porque o tempo ia passar do mesmo jeito e eu não me conformaria se eu tivesse só uma filha e não pudesse oferecer o mínimo de dignidade para ela. Ela cresceu ouvindo isso da mãe dela e assim foi. Hoje ela corre atrás dos objetivos dela e agradece que a mãe dela, apesar de ter passado todos esses perrengues, incentivou e não o contrário. Então, que figura de referência, né? Se ela feito tudo para todos. Que história de vida, né? Muito riso, muito choro. Caramba! Eu não economizo choro, mas muito riso. Muitas aventuras nessas estradas todas aí. Eu acho que foi bom. Sempre bem acompanhada, porque é uma coletividade. A minha história se repete na história de inúmeras famílias. Exatamente. Então, eu fui arrumando esses amigos e um fortalecia o outro. Passamos perrengue juntos somos mais fortes. Bora lá. Hoje você vai de carro, você paga a gasolina, eu pago o almoço. Semana que vem, nós vamos de ônibus e nós dividimos o almoço. Na outra semana, fulana vai de carro e nós pagamos o pedágio para ela e a gasolina. E tá tudo certo e todo mundo se ajeita. Ai, que conselhos preciosos. E eu gostei que a senhora falou, eu tinha até a intenção de abordar essa questão da maternidade mesmo, mas é que a gente está ficando com o tempo já até curto aqui. Isso que eu falei. Isso que eu falei, 30 minutos, né? 30 minutos, Pro. Minha nossa, eu deveria ter colocado 15 minutos para chegar na 1 hora. Mas então, tudo, gente, mas dado tudo que ela disse era o que a gente possivelmente iria perguntar. Exatamente. Nem precisamos perguntar. Gente, desculpe eu me alongar, mas eu também estou assim, com pessoas queridas, estou super à vontade e protelei tanto essa conversa, não por causa disso, é que eu converso mesmo muito, eu falo mais do que o homem da cobra, mas assim, eu tenho paixão pelos jovens, e eu tenho verdadeira loucura pelos jovens, eu quero assim, eu queria mostrar, o que eu demorei tanto para ver, eu gostaria de ter uma oportunidade de abrir uma janelinha e colocar lá dentro, para eles não precisarem, vamos usar de novo a metáfora da minha história, chegar aos 35 para ter coragem de dar um primeiro passo. Chegar no momento da faculdade e se encorajar a fazer todas as possibilidades que aparecem, entendeu? Então é isso. Simples, é uma coisa simples na verdade, mas é tão difícil de colocar em prática, né? Nós temos tantas coisas, às vezes a família tem um problema e aquele jovem fica abandonado, sei lá, tem alguém adoecido na casa, o jovem já fica desassistido, lá no cantinho dele ele não busca ajuda, porque acha que está Então, são tantos entraves na batalha cotidiana de todo mundo que eu gostaria que existisse um ministério federal para atender os jovens, para encaminhá-los da melhor maneira possível para o mundo, entendeu? É a próxima prefeita aqui de Dourado, gente. Oxi! Vamos votar. Logo quem? Bom, Pro, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Tiago, você não vai cortar nada, vai lançar esse podcast aí com 2 horas pra gente. Obrigada, gente, olha, o meu coração tá quentinho, de verdade, quentinho. Obrigada a todo mundo que passou na minha vida, esses estudantes com quem eu aprendo tanto, eles sabem, eles sentem que são amados por mim. E assim, gente, gratidão. Eu tenho gratidão por tudo, pelos tombos, pelas porradas, pelas portas fechadas. Se algumas portas fecharam, é porque outras deveriam abrir logo ali na frente e foram essas as certas a abrir. Hoje, olhando para trás, eu percebo. Mas naquele momento, no furor, na energia, no circuito hormonal da juventude, eu achava, puxa vida, só comigo que não dá certo, só comigo que não acontece. Mas hoje, olhando para trás, eu vi que tudo foi como tinha que ser.
Se umas portas fecharam, é porque ali não era o meu lugar. Ele estava logo ali adiante, a outra porta já estava sendo pintada, bem bonitinha, reformada, para eu passar. Bom, a gente quer agradecer novamente. Muitos conselhos, muitas histórias inspiradoras. A gente agradece a professora Leoné. O Pet também agradece. E é isso. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. pessoal. Espero ter sido útil, que eu adoro ser útil. Tu acha que uma bacia velha, cheia de raiz dentro é de quem, tá ligado? Da vida, o que você quiser falar, você pode falar. Tá se caso a gente. Você Tem, quer, a gente tira tem depois. certeza que você vai me dar essa Não, a gente liberdade? tira também. Melhor não. A gente tem um Pô. tempo, mas a gente tira também. Se você quiser, a gente tira depois. Tá. Fala isso aqui eu não. É melhor colocar uns limites. Eu sou libriana. É, sem limites, vocês aí. Libriana é expansivo, fala mais que homem da cobra. Vamos falar sobre plantas, animais. Então a Leoné já nem girava com a sua bis vermelha, ela capotava no estacionamento da UEL. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ver o peso, uma forma meu Paraná. Eu vou, na estação da Dona vou. Eu encanei, eu saí com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou, no mandado da dor. Eu encanei. Deu 52, eu acho que você deu tchau. Deu 1 hora de Dei tchau. Deu tchau. 1h10. Tchau, Tchau. Aí a Gabi disse que deu tchau. É bom que dá pra cortar.